Olá, aqui é a professora Daniele, professora de Química, e esta é a aula Principais tipos de radiações. A existência do núcleo dos átomos eram desconhecidas naquele tempo. Ernest Rutherford publicou um artigo de 54 páginas baseado no resultado de sua pesquisa. Ele identificou dois tipos de radiações que eram emitidas por suas amostras, dando assim os primeiros passos para a sua futura descoberta. Rutherford colocou no interior de um bloco de chumbo amostras de material radioativo. Ele fez um pequeno orifício no bloco de chumbo, de maneira que as radiações emitidas pudessem ser dirigidas rumo a uma placa recoberta com material fluorescente, o sulfeto de zinco, situada entre duas placas eletricamente carregadas, uma positiva e outra negativa. Certas radiações, que chamou de alfa, sofriam desvio para o lado da placa negativa, revelando ter carga positiva. As partículas alfa são uma parte do núcleo formado por dois prótons e dois nêutrons. Outras radiações, que chamou de beta, sofriam desvio para o lado da placa positiva e, portanto, tinham carga negativa. As partículas beta são elétrons emitidos dos núcleos. Além disso, as radiações alfa sofriam um desvio menor que as de beta, o que sugeria que as partículas alfa têm maior massa que as emissões beta. O terceiro tipo de radiação, denominada gama, foi descoberta em 1900 pelo físico e químico francês Paul Villard. Ao realizar estudos paralelos ao de Rutherford, ele percebeu que esse tipo de radiação não sofria qualquer desvio, o que evidenciava a ausência de carga elétrica. Radiação. O que é a radiação? Qual o seu conceito? Energia que se propaga de um ponto a outro sob a forma de partículas, com ou sem carga elétrica, ou ainda sob forma de ondas eletromagnéticas. Aqui nós temos o exemplo da radiação solar. A partir do trabalho de Rutherford, diversos cientistas identificaram outros tipos de radiação nuclear. As radiações podem ser basicamente de dois tipos: corpusculares, que são as constituídas de matéria, e eletromagnéticas, constituídas apenas de energia. Em geral, as radiações radioativas mais comuns são alfa, beta e gama. Rutherford chegou à conclusão que os raios alfa eram átomos de hélio que tinham perdido dois elétrons. Somente após a descoberta do núcleo atômico é que ele percebeu que os raios alfa seriam o mesmo núcleo do átomo de hélio, do íon, na verdade. Devido à descoberta do elétron por Thomson em 1897, Rutherford concluiu que os raios beta eram os elétrons, pois ambos os raios eram atraídos por placas carregadas eletricamente. Sendo assim, ele passou a chamar o raio de partícula, pois suas pesquisas identificavam a presença de massa. Como os raios gama não eram afetados por nenhum tipo de carga elétrica, mais tarde os cientistas resolveram chamá-lo de ondas gama, por serem ondas eletromagnéticas, assim como a luz. Aqui nós temos uma tabela que traz a partícula e o símbolo dela. E nós temos o alfa, o beta, o gama, o próton, o nêutron, o elétron e o deutério. Além dessas radiações básicas, existem as antipartículas. Elas apresentam massa igual à de uma partícula atômica, mas com carga contrária, como é o caso do positrão, que é uma antipartícula de beta. Propriedades das radiações. Rutherford observou a radiação alfa por causa de sua massa. Tem menor velocidade de deslocamento no ar do que beta e gama, e menor poder de penetração, porém, um grande poder de ionização. A radiação beta corresponde a um elétron, apresenta menor massa que a radiação alfa e, por isso, maior velocidade, próximo da luz no vácuo. E maior poder de penetração, porém menor poder de ionização que a alfa.
A radiação gama, por sua vez, tem maior velocidade e maior poder de penetração que a alfa e beta, entretanto, menor ionização que as duas. Entre as várias propriedades das radiações mencionadas, uma que se destaca é o poder de penetração, devido aos possíveis danos causados tanto no ambiente quanto no ser humano, pelo tempo de exposição. Como podemos ver, a radiação alfa, ela pode atingir um papel. Ela pode até ultrapassar o papel, dependendo da espessura. A radiação beta, ela já ultrapassa o papel, chegando a uma superfície mais porosa, que no caso a pele. A radiação gama, né, ela consegue penetrar e ela vai até o chumbo. Então, o seu poder de destruição, o poder da gama, é muito maior. Mas nós vamos falar sobre esse assunto dos danos em uma outra aula. Aqui finalizamos essa parte da nossa aula. Existem muito mais assuntos mais pela frente, lá no segundo bimestre, porque esse é um conteúdo do primeiro bimestre. Aqui estão a fonte da nossa pesquisa e muito obrigada por tudo.